de volta! A segunda temporada de No Sofá de Casa chegou! Tamo aqui, galera! Parecia que não, mas veio aí. É isso, uma temporada nova, cheia de coisas novas, de um sofá deliciosamente novo. A Renata reclamou tanto do meu sofá depois da última temporada que eu me vi na obrigação de trocar ele antes dessa temporada começar. Não estava nos meus planos financeiros, mas eu troquei. O meu sofá é meu colchão, porque ela também reclamava do meu colchão, tá? É que o seu colchão tinha um buraco. E o seu sofá... Meu colchão realmente era muito velho, tá tudo bem. E o seu sofá tinha uma mola onde eu sentava. Então, ok, justo, já uma troca justa, sofá lindo, novo, que eu não acabei de pagar ainda, porque maravilhoso, tá parcelado. o Leone tá proibido de sentar ainda. Mas nós temos então um sofá novo, temas novos, teremos convidados novos e tudo isso pensado pra você que acompanhou a gente aí na primeira temporada. Tudo foi pensado com muito carinho e já temos alguns spoilers que podemos dar, né? É isso, primeiro de todos, quem viu nossa chamada sabe, nossa nova temporada tem o dobro do tamanho da primeira. A gente, enfim, né, atrasou um pouco aqui pra começar, mas a gente pensou muito, tem um cronograma gigantesco ali, cheio de coisas boas pra gente conversar sobre, devagar aqui. Muitas delas enviadas por vocês, sugestões maravilhosas. Alguns dos convidados que sentarão aqui com a gente deram as ideias e a gente falou, Total. nossa, é sua cara, então vem com a Exato. gente. Muito obrigada por isso. Eu acho que isso foi muito engraçado, de quando a gente terminou a primeira temporada e começou a trazer isso pras redes sociais, pra falar da segunda, a galera sugerindo tema, que muitos deles eram temas que as pessoas queriam conversar sobre, e a gente falou, cara, então vem conversar com a gente, assim. Então isso foi muito legal também. Sim. Então continuem palpitando, continuem mandando coisas pra gente. A gente tem uma temporada longa, mas que nem tem todos os temas necessariamente fechados, dá pra você sugerir, a gente tem os temas lá do final ainda, então a gente tá muito animado, assim, foi feito com muito carinho, muito amor. Temos o Marcos agora, que tá com a gente vai salvar a nossa vida na edição. Vamos dar muito trabalho pro Marcos, tá? Com toda a certeza do mundo, até porque a gente tá super enferrujado. Exato. Talvez a gente tenha aqui vários cortes nessa edição, Marcos, me desculpa. Antes da gente entrar aqui no tema da nossa estreia, queria muito agradecer mesmo a audiência, o apoio de vocês da primeira temporada, além de toda a ajuda aqui, né, para as ideias da segunda. Galera, vocês foram muito parceiros. Foi. A gente recebeu coisas muito legais, de gente... A galera pedindo a volta, né? Tipo, Pedindo quando a que vai volta. ter? Vocês não vão fazer de novo? Pessoas que são de uma das bolhas reconhecendo o outro. O Fê tava no aniversário do meu filho, reconhecido pelas mães da escola. Não, tem que dar oi. A outra pessoa me viu no elevador aqui e falou, vi a sua amiga do podcast. Muito obrigada pela audiência e pelo apoio na primeira temporada. Foi muito importante pra dar esse gás e pra gente estar aqui sentado no novo sofá de casa. É isso. E pra quem tá chegando agora, segue a gente nas redes sociais, que a gente sempre fala, né? No Instagram é o @nosofadecasa.podcast, no TikTok, No Sofá de Casa Podcast, tudo junto, e também no Spotify e no YouTube, segue a gente lá. No Spotify você pode ouvir a gente no formato podcast, ou também pode assistir em formato videocast, pra quem é dos milênios como a gente, que gosta de ter o contato visual. Então segue lá também. Bom, vamos lá? Começar então agora a falar do tema? O tema de hoje é Síndrome da Impostora, um tema muito pedido por vocês. A gente abriu lá a caixinha de perguntas do nosso Instagram, foi o mais votado de longe, assim, e foi um tema também já pedido na primeira temporada. As pessoas queriam ouvir a gente falando um pouco mais de vida profissional, e a Síndrome da Impostora, apesar de abranger outras partes da vida, e vamos falar sobre isso aqui, acho que majoritariamente aparece na vida profissional. É um tema que a galera tá querendo ouvir a gente falar sobre nosso trabalho. Eu acho que é muito comum, né? Até porque a nossa bolha, como a gente sempre fala, as pessoas que estão rodeando um pouco mais a gente ali, é a galera 28, 30 mais ali. E é a fase que costuma pegar bastante profissional. Você já não é mais você já não é mais júnior na empresa que você tá. Sim. Você já tem um caminho ali de estrada profissional, que você já tem que, agora eu preciso entender pra onde eu vou, o que eu vou fazer. E agora o que eu faço? Será que eu dou conta, né, do que eu vou fazer? Eu quero ser promovido, eu quero virar especialista, porque a gente também tem uma tendência de mercado muito diferente de alguns anos, de pessoas que não querem virar líderes de equipe, querem ir para um lado mais consultoria, mais especialista, mas dá muito medo. Dá muito medo, porque... Dá muito medo. É isso, a gente não tá mais no lugar de falar, tô testando. Exato. Você tá tendo que fazer, você tá tendo que conquistar, e com a conquista, né, vem a responsabilidade.
e aparece esse medo, né? O que a gente leu, pesquisou um pouco aqui sobre síndrome da impostora, que apesar de não ser um laudo médico, um CID ali, ela é um padrão psicológico onde as pessoas duvidam das suas capacidades, né? Duvidam se são boas o suficiente pra fazer aquilo. E por isso que aparece muito na vida profissional. E eu acho que talvez ali de 25 pra frente. Porque antes disso é isso, você tá testando. Tá no estágio, primeiro emprego, né? Isso, mas aí depois você começa... se eu quero virar um pleno... Começam a vir as promoções de júnior pra pleno, pra sênior. Mas será que já posso ser sênior já? E o que eu tenho que ser pra ser sênior? Mas o que eu não posso errar mais aqui? Começa a fingir de um jeito e que quando você conquista, eu tô sênior, ou eu virei um coordenador, eu virei um líder pela primeira vez aqui. Mas será que eu sou um bom líder? Será que eu sei ser líder? Será que eu mereço estar aqui, né? E o mereço aparece muito, né? A síndrome da impostora traz muito esse lugar do eu mereço estar aqui. Será que não foi sorte? Será que não... Meu Deus, e eu lendo, pesquisando... quando a pessoa tem esse comportamento da síndrome da impostora, ela vai muito no lugar de eu sou uma farsa, vão me descobrir porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei trabalhar, meu Deus, eu não mereço estar aqui, eu sou muito ruim e a qualquer momento eu vou ser demitida porque vão descobrir que tá tudo errado. Sim. E fica se comparando ali também, ou, eu mereço estar aqui, ou será que eu fui promovido porque alguém foi demitido? Demitiram fulano, então eu fui promovido só por isso. Você diminui... O que é natural, né? Mas você diminui a sua conquista, porque a pessoa podia ter sido demitida, a sua empresa podia ter contratado outra pessoa pro lugar dela. Exato, exato. Mas friamente falando é fácil, mas você já se viu no síndrome do impostor? Eu acho que, assim, talvez não tão profundo como de fato é, acho que pesquisando, entendendo ali, eu vi que é um pouco mais profundo do que eu já me identifiquei, assim. Eu acho que sim, é normal ter medo, é normal você ter dúvidas do vou dar conta. Sim. Acho que quando eu virei líder pela primeira vez, a Renata era minha chefe. A Rê foi responsável pela minha primeira promoção como líder. Eu era da equipe da Rê, fui promovido e viramos par. Um trio, na verdade, eu, ela e Malu. Então, no começo... Óbvio que eu assustei, porque eu falava, meu Deus, como que eu vou gerir pessoas? Eu nunca fiz isso na minha vida. E a pessoa que tinha entrado no primeiro momento pra ficar no meu lugar, pra assumir a conta que eu tava na agência, era uma mulher bem mais velha que eu. E eu falava, meu Deus, ela tem muito mais experiência. Como que eu vou gerir uma pessoa? Porque era ela que era mais velha e outras duas pessoas mais novas. E falava, meu Deus, mas como que eu vou gerir uma mulher muito mais velha? Ela tem muito mais conhecimento de mercado, muito mais capacidade do que eu. Então, óbvio que vem o medo. Eu não sabia como que eu ia fazer aquilo. Por mais que você estude, faça curso de liderança e fala... Cara, cada pessoa é uma pessoa. Você não vai conseguir gerir todas as pessoas na sua vida da mesma forma. Sim. Então, sim, teve o medo, mas eu acho que eu nunca... Mas você já viu não merecedor? Tipo, eu não merecia ter sido promovido aqui agora? Não, eu acho que eu nunca me vi não merecedor, mas eu já me questionei se, tipo, caraca, não foi muito rápido. Tipo assim, pessoas que estavam no mercado há mais tempo que eu, pessoas que às vezes mais velhas do que eu, com mais experiência de tempo, mas não estavam no mesmo cargo. Tipo, você fala, caraca, mas será que eu não fui rápido demais? Eu já me perguntei do porquê que será que comigo foi mais rápido do que aquela pessoa. Mas eu acho que isso é um lugar da síndrome da impostora. Porque é quando você se compara e pensa, por que não foi o outro e fui eu? Porque cada um no fim do dia tem o seu tempo. Mas você se coloca nesse lugar que no fundo é pensando, por que eu? Será que eu mesmo deveria estar aqui? E sim, se você está... É o que eu acho que tem um lance que depois você vai entendendo, né? Eu acho que assim, você entende, fala, entendi porque eu e não aquela pessoa, ou determinada pessoa. Eu acho que depois de um tempo você vai entendendo isso e vai falando, tá, beleza, entendi. Mas é que eu acho natural você é natural você se questionar. Eu sabia que eu não fazia um trabalho ruim. Eu sabia disso, eu sabia. Tanto que quando... me ofereceram um cargo de coordenador pela essa primeira vez lá atrás, perguntaram, você quer? Você topa? Eu não questionei se eu toparia. Eu falei, topo, vambora. Sim. Então, eu quero. Mas óbvio que dá um medo. E depois você vai olhando e fala, caraca, mas assim,
pela ordem cronológica, talvez não deveria ser a pessoa que tem mais tempo. Você se questiona, mas eu não duvidei do trabalho que eu estava executando no outro cargo, que era um bom trabalho, assim. Sim, acho que você lembra da conta que eu atendia, o que eu fazia, claro, que eu tocava o negócio e vambora, assim, falava né? com ninguém. Então, tô me resolvendo aqui. Então eu sabia que eu fazia um bom trabalho, mas eu acho que é um movimento natural. Acho que você não pode deixar de fazer ou ficar preso àquilo. Sim. Tipo, meu Deus, não, e aquilo virar um surto na cabeça. E eu acho que também tem um lugar que, assim, tem a tendência de aparecer mais no começo das transições de carreira. Porque aí você passou de coordenador para gerente, você já descobriu coisas muito boas desse novo lugar, por exemplo, de líder. Então você já se descobriu como gerir pessoas, você já descobriu como é melhor dar feedback, como é que você se relaciona com o seu time. E aí, quando você vira gerente, por exemplo, que é o que acontece muito no nosso mercado, é fazer uma transição do que você tem que fazer mesmo como job description. Mas, é isso. Mas o liderança segue ali. O que eu mesma senti, assim, eu acho que bateu o síndrome da impostora com mais força, foi a transição de ser líder de líder. Que foi no final de 2024, quando eu fui promovida a diretora. Que aí, até ali, mesmo sendo gerente de coordenadores, era diferente porque era meio todo mundo um time Sim. junto, assim, né? E era mais próximo, era né? Mais os próximo. dois cargos ali também, isso, né? A gerência e a coordenação eram mais próximas. Mas a diretoria me colocou nesse drone, assim, sabe? Eu tenho que deixar o gerente ser gerente... mas então, o que eu vou fazer? Eu me questionei, assim, meses. Então tá, se ele tá fazendo o que eu fazia, o que eu faço agora? Será que eu sou boa o suficiente para me manter num cargo que eu não sei exatamente para onde eu vou? Porque eu já tenho líderes cuidando do time. Sim. Então eu cuido do quê? Eu faço o quê, né? O que eu tenho que fazer agora? Pra onde eu vou? Assim, eu primeiro eu sou merecedora mesmo? Será que sim? Será que não? Apesar de a minha promoção ter sido completamente planejada, você sabe disso, né? Exato, total. Eu construí esse lugar de eu estou aqui para ser isso, e depois eu quero ser isso, depois eu quero ser diretora, assim. Isso estava muito claro para os meus líderes, onde eu queria chegar e pedir preparação para isso, mas quando chegou, ainda assim... é natural. Me bateu muito forte. Eu acho que quando a minha última transição ali, quando eu saí de uma empresa para outra, que foi 2 anos, quase 3 atrás, eu fui para exercer o mesmo cargo, mas numa empresa diferente. Sim. Mas nosso mercado é pequeno, todo mundo se fala, então falava que tinha uma exigência muito grande no lugar que eu tava indo, que tinha muitas coisas diferentes. Falei, cara, eu sei fazer, mas será que eu sei fazer com esse nível de exigência? Caguei na calça. Normal. Assim, é natural, um começo novo, você vai sair de um emprego para ir para outro, e se não der certo, o que eu vou fazer? Eu vou né? Conta pra pagar. Exato. Então, eu acho que existe o medo, existe aquele anseio, aquela coisa, tipo, aquela ansiedade de caraca, eu quero, mas tô com medo, mas eu acho que vai no lugar ali o complicado é a partir do momento que você deixa de fazer por esse medo. É isso que eu acho. Que eu acho que a síndrome, pelo que a gente leu, assim, né, e pesquisou, é no lugar que começa a impedir a pessoa de seguir esses passos. Eu acho que isso não aconteceu com a gente. Não. Assim, eu tive muito medo, receio, que eu acho que também, além de fazer parte, é bom. O medo, para muitos aspectos da vida, nos faz... aterrissar um pouco, né? Aterrissar um pouco e pensar melhor sobre os próximos passos e fazer com mais calma. E... racionalizar. Exato. O medo, muitas vezes, é bom, e especialmente em momentos novos. Mas não paralisou. Esse medo de mudança, de gerente para diretora, nunca me paralisou. Eu sempre fiquei tentando achar ferramentas para sair desse lugar. E aí eu acho que é isso, assim, que eu queria perguntar. Se você... que você se lembra que você fez para sair desse medo, assim? Ou foi só indo e aí quando você se viu, você já tinha saído? Eu só fui, eu acho. Não teve algo específico, assim. Eu tenho... que eu acho que todas as minhas transições dos lugares que eu saí, dos empregos, assim, tal, eu acho que eu nunca saí com dúvida. Eu acho que, assim, quando eu saí da TV para ir para a primeira agência que eu fui, eu não saí com dúvida. Quando eu saí da outra agência, e eu fui para essa primeira agência, não gostei, não foi uma experiência legal,
falei, beleza, e, tipo, não foi uma boa escolha, não necessariamente porque eu queria voltar para a TV, mas porque ali eu também não estava encaixado. Mas nisso veio já uma segunda oportunidade que eu comecei a procurar, e essa eu tive, assim, zero questionamento, assim, na hora foi papum e foi ótimo. E eu também não tive medo da minha última escolha de transição. Quer dizer, tive medo, mas não tive dúvidas. Sim. Eu acho que eu já tava. Era algo que eu também já estava namorando essa ideia de poder de trocar de emprego, assim. Sim. Eu acho que, mas aí. Pô, a gente tá falando de um Felipe de 18, 19 anos. Eu tinha mais medo na época do teatro. Ali, na época que eu trabalhava exclusivamente como ator, que eu nem tinha começado a faculdade de jornalismo. Ali eu tinha mais medo, ali eu era mais travado. Mas é isso, eu tinha 18, 19 anos, é natural você ter muitos receios, assim. Tem uma história muito doida, eu tava até lembrando disso quando a gente começou a falar. Eu tava no último ano, eu fiz Wolf Maia, né, sou um Wolfer. Eu fiz Wolf Maia, foram 3 anos e meio de formação. Eu tava no último semestre. E no Wolf, os 2 últimos semestres, né, o 5º e o 6º semestre, para você passar esse formado, você passar do 5º para o 6º e do 6º para você pegar o diploma, é uma peça. Então você faz, tem diretor, você faz toda a peça, a preparação, aí são 3 dias de apresentação, tem uma banca de professores que assistem e você é aprovado ou não. Já estava no último semestre, beleza, estava felizão, a gente estava no processo, começando o processo de montagem da peça de conclusão de curso, e aí eu lembro que tinha tido era Facebook ainda, tinha vazado nos grupos, assim, e tinha viralizado para geral, que o Reinaldo Giannichini estava numa peça com a Maria Fernanda Cândido, que ia ser dirigida pelo Dan Stubach, que eles estavam procurando um ator jovem para fazer o filho, não lembro se era da Maria Fernanda Cândido ou era um menino jovem, 18, 19 anos, que era um dos protagonistas. Eles eram em 3, 4 na peça e um desses era um menino. E aí, mano, todo mundo foi fazer eu lembro que assim, era num estúdiozinho, acho que em Pinheiros, Vila Madalena. Mano, a fila era gigantesca e eu fui e fiz o teste e tal. E alguns dias depois eu recebi um e-mail. Felipe, gostamos de você, do seu perfil, a gente queria saber disponibilidade de viagem pra tal, tipo, fazer Rio, nananana, e as datas. Só que as datas pegavam o período que eu tava de formação ainda do curso. Eu não ia ter me formado. Num medo, eu falei não. Você jura? Juro. Eu falei, não, então, eu posso, mas assim, eu tô em formação, que assim, era eu trancar o curso e voltar no próximo semestre. Eu falei, não, mas porque eu acho que eu fiquei com medo. Mas, e foi doido, porque assim, eu lembro que quando eu respondi o e-mail, eu nem consultei, tipo, minha mãe, eu pensei em pedir conselho pra alguém. Eu fui na euforia e respondi, e obviamente não rolou. Você foi super autossabotador. Muito, porque eu fiquei com medo. Quando eu lembro disso hoje, eu falo, caraca. Aí você foi um síndrome de... E eu sei quem é. E eu sei, o ator que pegou o papel também chama Felipe. Depois ele fez Verdades Secretas. Ele teve, tipo, fez uns trabalhos muito legais. Até hoje eu acompanho o trabalho dele, assim. E eu falei, puta que pariu. Mas... é isso, mas eu também não me culpo por isso não. Porque assim, eu falo, porra, eu tinha 19 anos, eu era um outro lugar, uma outra cabeça, eu falo, beleza, e tá tudo certo. Passou, acontece. É isso. Sabe? Eu acho que eu sou um pouco mais racional nesse lugar, principalmente na vida profissional. Eu preciso estar muito planejadinho pra onde eu vou. E quando eu me vi nesse lugar eu saí do meio do caminho, né, do sanduíche do operacional pra estratégia ali, da gerência pra diretoria, e eu fiquei nessa dúvida do qual é o meu papel agora, eu criei ferramentas de pegar e escrever. Então, eu vou lá perguntar pro meu CEO o que ele espera de mim como diretora agora. Então, eu vou chamar a Ju, maravilhosa, que já foi citada aqui, que era minha chefe na época. Ju, vem aqui, o que é uma diretora pra você? O que eu posso aprender? Aí, e essa sou eu até hoje, assim. Eu fico testando também os meus líderes de o que vocês querem que eu faça agora? E pra onde eu vou? Aí alguém vem com um desafio, tem um desafio específico ali agora de conta, que ChatGPT é meu melhor amigo, mas que eu falei pra minha diretora, eu falei, posso desenvolver?
Então eu fui criando, eu tento criar ferramentas para não me congelar no lugar de só para onde eu vou. Eu fico curiando ali de para onde eu vou. Então deixa eu fazer isso. Ah, tem um e-mail do RH, deixa que eu faça essa triagem aqui. Várias coisas que eu vou... Pega um projetinho. Ah, tem um projeto de vamos levar jornalistas na agência. Deixa que eu crio, que eu penso no logo, que eu faço com outros gerentes junto comigo. Então eu fico... É o meu jeito de sair do... Será que eu sou merecedora? Porque é isso. Eu não sou mais obrigada a entrar em todas as reuniões. Eu não sou mais... Eu não preciso aprovar texto, que é muito minha realidade. Então, o que caralhos eu vou fazer aqui? E aí eu fico criando essas ferramentas, porque senão eu congelo. Do tipo... então eu não tenho papel aqui pra mim, então eu vou assistir Sessão da Tarde hoje. Mas é que eu acho que nós dois temos uma coisa que acaba comigo. É muito parecida, é que nós somos curiosos. É. E a gente gosta de aprender coisa nova. Sim. Eu sempre falo isso, assim, hoje eu não tô mais hoje à frente de conta de cliente. Sim. Né? Eu tô na parte de operação da agência como um todo. E é uma coisa muito nova pra mim, eu nunca estive nesse lugar. Eu também nunca achei que eu ia ter que pensar em número, em rentabilidade de produto, em gasto, em orçamento. E eu falava, quando eu comecei a fazer as coisas a primeira vez, eu falei, socorro Jesus, como que faz isso? Assim, eu sou de humanas, eu preciso de calculadora pra somar 2 mais 2. Entendeu? Eu perguntei pro ChatGPT quanto era metade de 15%, era 7,5%, pô. Juro. Então, eu acho que nós somos curiosos, assim. Eu acho que uma coisa que me ajuda a não ir pra esse lugar da autossabotagem é que eu enjoo fácil das coisas. Faz sentido, isso, também. Pra mim, me ajuda a... Beleza, tá, fiz. Aí eu sei que se eu continuar só fazendo isso, eu vou cansar, eu vou desanimar e vai ser uma bosta. Eu vou desistir e vou falar obrigado. Então, eu sempre tenho que... Tipo, eu tô aqui, mas daqui a pouquinho eu sei que eu já vou começar a olhar ali. E já vou começar a puxar aqui. E aí eu acho que isso me ajuda a não cair no lugar de não vou tentar. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Não, eu prefiro fazer... Por exemplo, eu nunca fui da área comercial. E eu sou a pessoa que, tipo assim... Não, se eu tiver que vender um chiclete ali, eu morro de fome. Exato. E aí é um lugar que eu tô começando, tipo... Tá, então vamos tentar entender aqui como que funciona isso aqui. Pra eu começar a trazer coisas novas pro meu dia a dia. Porque eu sei que se eu não fizer coisa nova, acabou pra mim. Acabou pra mim. Eu encho o saco, eu já falo, perdi o tesão... Valeu, galera, obrigado. Vou, nem que seja fazer a mesma coisa, mas num outro lugar. Mas pelo menos pra conhecer gente nova, fazer outra coisa. Sabe, alguma coisa de novo. O escritório é novo. Eu também sou muito curiosa e muito do enjoa fácil, cansa rápido. E agora, por exemplo, eu tô no momento que a minha nova diretora de operações, ela é a pessoa pragmática ela já foi minha cliente, hoje ela é minha chefe. Ela é pragmática dos números e muito da inteligência artificial. O nome dela é Natália, talvez ela assista esse episódio. E a gente batizou ela de Natal.ia. Porque ela é maravilhosa. E eu tô muito... Eu falei isso pra ela essa semana. Eu falei, eu tô muito inspirada por você. Porque eu usava o ChatGPT pra, tipo, várias coisas dia a dia. Coisas bobas, assim. Inclusive, eu tive uma ideia muito legal. Vou fazer retrospectiva das minhas... Chat, faça a retrospectiva das minhas perguntas mais idiotas. Nossa senhora, com meu misericórdia. Meu ChatGPT, acho que ele sai do computador... Pá, e me bate, fala que você é trouxa, porque assim, tem de pergunta sexual até pergunta cabeçuda sobre a guerra da... Não tem como. Eu fiz um exame de sangue agora recente com 67 resultados. Cada um que saía, eu mandava pra ele e falava, me dá a resposta. Eu já cheguei no médico com todas as respostas. Foi o ChatGPT. Mas eu usava e uso ainda pra essas coisas mais banais do dia a dia. Mas, cara, eu tô descobrindo coisas maravilhosas que ele pode fazer comigo no trabalho. E aí eu tô inovando no trabalho. E aí isso me leva pra um lugar e me tira 100% da síndrome da impostora, que às vezes bate mesmo. Não, óbvio, Será que eu sou merecedora disso? Tem gente mais velha que eu, que não chegou nesse lugar. Mas eu sou muito nova. Mas eu tenho um perfil... Às vezes eu me pego no perfil da diretora. Porque... Tá, eu não É muito sério, né? É muito sério. Pra mim, então, eu fico... E eu acho que mais uma coisa que a gente tem muito em comum, a gente é muito galera. Então, pra gente, esse lugar do líder e uma posição de líder mais sério ainda... É difícil. É difícil. Eu conduzo a reunião de time toda quarta-feira na agência... E você acha, ficar ali um tempão falando sem fazer uma piada... Imagina, é impossível. Pra mim é impossível, mas eu tenho hora que eu me controlo, porque assim, vixe, quanto de palavrão que já saiu ali na frente, vixe Maria, é complicado. Mas acho que tem isso. Eu acho, e recapitulando, né, até pra gente ir ali pra um próximo aspecto,
É o equilíbrio. O frio na barriga, ele é natural. Bom, é bom. É o que grandes atores sempre falam, que eu sempre ouvi ali, né, acompanhando. O dia que você pisar no palco e não sentir frio na barriga, porque tá errado. Então, o dia que você for fazer uma coisa nova, assumir uma coisa nova pra sua vida e não sentir esse frio na barriga, também deve estar em alguma coisa errada. Sim. O que você não pode é paralisar diante desse medo. Né? Eu acho que isso é importante. A gente falou essa boa primeira parte também da síndrome da impostora ali na vida profissional, mas ela não se aplica única e exclusivamente a isso, né? Não. Ela vai para outros aspectos da vida pessoal, como relações familiares e vida amorosa. Vida amorosa, vamos lá. Pra você, tem algum lugar ali que você já se auto-sabotou pra não... Cara, não sei. Com certeza. Eu pensei que não sei, mas com certeza. Quando você conhece, já aconteceu comigo, eu conheci uma pessoa muito legal ou muito bonita, eu já parei de responder, não dei atenção devida, não segui com aquele flirtzinho por pensar, imagina, a hora que ele me conhecer de verdade, a hora que sair comigo, imagina, essa pessoa é muito bonita, muito mais interessante. Não vou nem continuar isso aqui, porque eu não sou pra ele. Não é que ele não é pra mim. Eu já fiz muito isso, muito mesmo, assim. De me sabotar, legal. Eu li aqui, né, sobre relacionamento de... ficar pensando que uma hora essa pessoa vai perceber que eu não sou tão interessante assim. Quase que 100% de todas as minhas relações, menos a do meu casamento, que eu sempre tive certeza que eu era a melhor mesmo. É isso. Ele tá esperando por essa. E tá certo. Eu acho que, cara... Você também. 100% do tempo. Pra mim, é o que eu já falei, assim, né? Na primeira temporada, a gente já falou um pouco sobre disso. Pra mim, quando eu começo a me relacionar com a pessoa, ela vai me abandonar a qualquer momento. Assim, e aí eu já crio milhões de defesas e milhões de coisas... E no primeiro sinal de desencontro, eu falo, ok, então tá bom, então paramos por aqui. E vão ter desencontros, vão ter... relações... vai ter falha de comunicação, vai ter pensamentos adversos, e aí eu pico a mula, vou embora, assim, já muito, assim. Será que tem ferramentas pra gente parar de ser síndrome do impostor no relacionamento? Porque na vida profissional eu acho que a gente tá mais controlado aqui, né? Mas em relacionamento... Eu de verdade... E a gente falou sobre isso, né, Felipe? Conversamos um pouco, às vezes. De vez em quando a gente se encontra. Quase nunca. Agora que eu moro perto de verdade. É verdade. Agora, né, nessa temporada, a Renata já virou uma Butantan Lover. É isso. Na primeira temporada eu tava achando a casa. O que eu ia falar? Das ferramentas pra gente... É isso que a gente conversa algumas vezes. Falou sobre isso esses dias de insegurança, né? Que eu tô passando por uma fase mais insegura. Sim. E foi o Fê que me trouxe isso, inclusive. Verdade. Agora eu não entendi. Mas essa insegurança eu acho que também tá muito relacionada obviamente, muito relacionada a relacionamentos. Coisas que eu disse, tipo, mas vamos pra esse rolê, mas eu não vou pegar ninguém, tem um monte de mulher bonita. Sim, não, ultimamente você tá bastante assim. A gente falou sobre isso, né? E aí, como é que sai disso além de terapia, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto, terapia, e eu acho que o segundo ponto que você descobre com a terapia... Ora. É entender o gatilho disso. E eu acho que aí, tanto pra vida amorosa, né, quanto pra vida profissional, que gatilho que te faz se sentir menos merecedor, menos capaz pra estar naquele cargo, pra estar naquela empresa que você sempre quis, ou pra estar com uma pessoa que você gosta e tá bonita. É isso, assim, eu acho que talvez profissional, hoje, porque a gente também já tá um pouco mais estável e seguro, a gente consegue entender. Agora, na vida amorosa, eu sou completamente fodido. E eu acho que eu tenho, ultimamente, é isso, gente, eu faço terapia há 10 anos, tô com a mesma terapeuta, inclusive de voltar a aumentar as sessões de volta. A culpa é um pouco minha. E eu acho que tem coisas que você vai descobrindo com o tempo. E, assim, cavucar muito mesmo, assim. E vai aparecer na hora que tem que aparecer, juntando outros fatores externos da vida. Mas você consegue, pra gente não ficar tão superficial aqui,
no papo. Consegue identificar um gatilho? Eu consigo. Hoje eu consigo. Qual? Aí você me vai me foder. Não quer contar? Então conta pra mim depois. Não, eu acho que o meu problema, assim, o que eu descobri muito recente, que esse meu medo de abandono do relacionamento vem de abandono parental. É verdade, a gente falou bastante sobre isso mesmo. É total, assim. Eu achava que não. Eu achava que o meu medo... Né? Que o meu medo de... Vinha de ex-relacionamentos. Eu achava. A psicóloga perguntou, da onde vem esse medo de ser abandonada? Eu falei, é do meu último relacionamento. E ela assim, você não entendeu ainda? Vamos pensar mais? Que abandono que veio antes? Eu entendi. E aí eu achei o lugar do abandono, que por muitos anos, no caso 32, eu não tinha entendido que era um abandono. Não tinha como você saber. Não tinha como, porque foi mascarado muito bem. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu entendi, eu falei, caralho... E você teve um outro lado que cobriu muito bem também. Muito bem, exatamente. E aí dificultou você ter o entendimento de que era um abandono parental, né? Exato. Então foi muito doido, assim. E tá sendo uma fase louca, minha cabeça tá 1000 por hora. Então eu acho que o primeiro passo para você sair dessa linha de ok, vou deixar a síndrome do abandono pra lá, é você identificar os gatilhos que te fazem cair nela. Eu acho que pra mim é o ponto fundamental, que é o que vem me ajudado. É fácil? Não é fácil. É trabalhoso para um cacete. Trabalhoso para um cacete. E a primeira coisa pra você começar a fazer isso é você ter coragem. Precisa de muita coragem. E você tem que ter coragem, você tem que estar disposto, porque vai doer. Vai achar assim, nossa, esse machucado aqui, ele tá com uma feridinha. Peraí. Arranquei a casquinha. Agora nós vai cavucar ele lá no fundo e assim, tá doendo. Mas a gente vai. Nossa, mas o machucado não tava tão fundo assim. Tava, você não tinha percebido, mas atravessou aqui, ó. Olha que louco. E é assim. Sim. E dói. Eu não consigo identificar nenhum gatilho, mas eu consigo ver consequências. Do tipo, eu saio de casa falando pra você... Pra Jaque, tipo, não vou conseguir ficar com ninguém, achar ninguém interessante, porque vai ter um monte de mulher bonita, a Jaque tá sempre linda, vai todo mundo se interessar por outras mulheres. Quando eu saio de casa com esse pensamento, claramente eu não consigo ficar com ninguém. É óbvio. Mas eu acho que é natural, assim, eu também já tive muito essa fase. Eu acho que hoje em dia oscila mais e depende da pessoa. Na minha cabeça, assim, quando eu vejo um cara muito bonito no rolê, eu vou pra esse lugar de, puta, esse cara é muito gato. Mas ele é que você não vai o cara muito bonito do rolê. Mas é porque eu não consigo me entender. É esse lugar. A minha autossabotagem tá no... Cara, as meninas, tipo, os amigos falam assim, nossa, amigo, você é lindo, você é muito bonito. Eu queria me enxergar dessa forma. Eu queria me enxergar... eu também queria me enxergar como vocês falam. Exato. Então, assim, aí o primeiro ponto eu já não consigo me enxergar. Vai, que bonito, pela aqui, minha barriga. Não, para, eu tô calvo, porra. Sabe, assim, então, é isso. Mas tem hora que eu falo, caralho, foda-se, eu me olho no espelho e falo, tô gostoso, papai, minha barriguinha gostosinha de cerveja, e aqui meus cabelinhos, tudo bem. E eu quero continuar tomando cerveja. Exato, e vou fazer um implante, vou ficar mais gato ainda. Então, varia muito o meu humor. Então, assim, só que eu já tive fases bem assim, nenhum rolê eu tava bom. Eu saía de casa com uma roupa, olhava no espelho e falava, nossa, que legal, tô estiloso, tô bonito. Eu chegava no rolê, eu via todas as outras pessoas, eu falava, eu tava igual, mas eu falava, nossa, que horroroso. Roupa horrorosa, por que eu vim assim? Meu Deus, tô passando vergonha, eu quero ir embora. Já fui nesse lugar. Sim, Eu tô um pouco, mas eu tô melhorando, eu acho. Mas acho que é fase também. Eu acho que a gente, a nossa, aprendi isso muito com Cláudia. A Cláudia está de volta aqui na nossa temporada. Foi mais uma coisa que não mudou. A nossa psique, ela é cíclica. Né? Então vai e volta, altos e baixos e ela vai voltando. Ela é uma espiral. Tem hora que pode ser que a gente rode no mesmo lugar, que aí é um problema, porque você não tá saindo disso. Mas você vai rodar, você vai subir, descer com outros aspectos, às vezes o mesmo aspecto, mas de forma diferente. Não tem como. Se uma pessoa falar que ela é 100% lá em cima... Imagina. A pessoa pode ter uma autoestima boa e falar, cara, eu me gosto, eu me amo, eu acho que eu sou gostosa, gostoso. Beleza, você não vai ser assim 100% do tempo. Não tem como. Não tem como. Você acha, eu acho que eu já, que você já perdeu uma
puta oportunidade de ter tido um relacionamento legal com alguém que você se sabotou no começo? Acho que sim. Ai, tá bom. Acho que sim. Eu acho que é isso, eu acho que foi... Eu acho que eu nunca nem cheguei numa fase profunda de, tipo, conhecer a pessoa e cagar por auto me sabotar. Eu não me permitir entrar. E acho que perdi aí do começo, Não, entendeu? eu me permiti entrar, porque eu acho que eu não tenho esse problema do me permitir entrar. Eu não tenho o problema do me permitir gostar, Aham. me interessar. Eu gosto, eu me interesso. E quando eu gosto, eu me interesso, eu sou muito dedicado. Eu, sabe, tipo, cara, vambora, vamos fazer, e é isso. Mas, se eu sentir uma coisinha que saiu do que eu estava pensando e planejando, eu recolho tudo e vou embora. Só que às vezes era uma coisinha de nada, que não precisava eu recolher tudo. E que é muito louco, porque você enxerga muito bem nas outras pessoas, nos relacionamentos alheios. Tipo, calma, isso é só um detalhe, vai lá e conversa. Você sempre fala isso. É, lógico, é casa de ferreiro e espeto de pau. Eu sou ótimo pra dar conselho, mas é eu 7 anos solteiro. Olha eu seguindo, só que não. Eu tenho essa dificuldade de entrar, porque eu me saboto antes. É isso, eu me saboto antes. Eu fico. A síndrome da impostora vem assim que eu conheço a pessoa, do tipo, é muito bonito pra mim, muito interessante pra mim. Não vou, não entro e me saboto aqui. Acho que aí já perdi oportunidades boas. Eu acho que tem um ponto específico também nesse lance da síndrome de impostora que leva a gente pra um lugar, muitas vezes pelo medo, a gente acaba aceitando coisas muito menores do que a gente. Que a gente... Nossa, sim. Cara, e em qualquer aspecto, profissional, amoroso. Às vezes você tá num emprego horroroso, que você não aguenta mais, com um chefe tóxico, uma empresa ruim, ganhando pouco, trabalhando que nem um filho da puta, com burnout, tudo fudido, mas você morre de medo de sair dali porque você não sabe como vai ser o diferente. Ou você tá num relacionamento merda e com uma... Tipo, mano, uma catastrófico... Mas você tem o medo de ficar sozinho e aceita aquele tiquinhozinho só porque você tem medo do grandão. Sabe, assim, do que você merece. Você tem medo do que você merece. Eu acho que é isso. Nossa, que a síndrome de impostora vai pra esse lugar, né? De você ter medo do grande, medo do que de fato você merece, assim, cara. Vai buscar o que é seu, o grandão. Não se contenta com o pitiquinho, né? Mas eu acho que é difícil duas coisas. Se enxergar, porque acho que é um olhar de fora, quase. Enxergar que você tá no pequeno, que acho que é um primeiro passo, porque nem sempre a gente enxerga. Às vezes a gente só se coloca nesse lugar de, é isso. A gente identifica dos outros, né? Aquela amiga que tá naquele relacionamento tudo fudido. Você vê um amigo se fudendo num trabalho que você fala, mano, o que você tá fazendo lá, ganhando essa mixaria, tá fazendo essa Vai porra? embora daí. Você é tão bom e a pessoa tá lá, né? E depois de identificar que você está no pequeno, é isso, é a coragem, de novo a coragem. A coragem de sair, porque eu acho que a síndrome da impostora também te congela num lugar que não te permite conhecer o novo. Total. Ou o diferente. Ela te coloca nesse lugar aqui do... Será que eu mereço? Então eu vou fazer de tudo pra ficar. Então eu vou fazer de tudo pra ficar. E você vai ficando porque você não tem certeza se você merece. E na verdade você merece mais, não merece nem aquilo. É isso, a gente volta pro lugar de... o novo dá medo, o novo assusta, é natural. Todo mundo vai assustar com o novo, vai ter aquela ansiedade. O problema é você se barrar naquele lugar, assim. E eu acho que a gente falou disso profissional e no relacionamento cara, quantas pessoas... tem medo de ficar sozinha. O medo de estar sozinha te trava no lugar de você aceitar muito, muito, muito pouco e ficar ali, se sabotando, se auto-sabotando numa relação que só te leva pra baixo, cara. Que não te ajuda em nada, que não te agrega em nada. E eu acho que, e aí a gente vai falar também, que acho que é um outro aspecto que aparece a parte da síndrome do impostor no sentido de relações, são em relações familiares. Nossa, demais. Né? Demais. Seja com uma mãe, com um pai, com um irmão, o que quer que seja, você ficar ali preso naquele núcleo familiar e não conseguir se desprender porque você tem medo de viver sozinho ou sair de casa, sair da casa dos seus pais, sei lá, qualquer coisa, né? Sim. Só um parênteses aqui, que a gente tava falando, né, agora sobre relacionamento, a gente voltou rapidamente pra vida profissional e uma coisa que veio na minha cabeça é muito louco como a nossa mente humana, ou Felipe e Renata, talvez,
é fragmentada, né? Porque é surreal pra mim, e aqui é um pensamento muito meu nesse momento, de como eu tô muito bem resolvida, de como lidar com a síndrome da impostora quando ela bate na porta no trabalho, mas 0% na vida pessoal. Mas é porque são gatilhos diferentes, né, amiga? Na vida, acho que, cara, nossa mente... Quem tá falando? Eu. Como eu entendo, como eu acho que funciona. Nossa mente são várias caixinhas. Algumas caixinhas a gente vai lidar com muito mais facilidade porque a gente vai ter mais segurança, vai ter menos gatilho e a gente vai seguir vai resolver numa praticidade muito melhor. Eu acho que em outras os gatilhos são maiores, a gente tem menos controle. Nós que somos pessoas muito controladoras e que temos que lidar muito com isso, cara, na vida profissional, é claro que se a gente não vai controlar uma demissão. Sim. Tipo, você foi mandado embora, beleza, o que você vai fazer? Vou continuar aqui, não vou sair não. Não, porra, tu vai ser mandado embora, foi mandado embora, foi embora. Mas a gente tem uma segurança um pouco maior hoje, porque a gente sabe que a gente tem uma estabilidade, a gente sabe até que a gente pode falar umas coisas que a gente não devia falar, mas não fala, né? Então a gente tem um lugar que a gente consegue lidar melhor com isso aqui. Eu acho que nas outras coisas que eu acho que a gente controla menos, no nosso caso especificamente, que a gente controla menos, é onde a gente tem mais medo. E aí a gente vai se sabotar mais. Porque eu acho que são caixinhas diferentes, você não vai lidar. Você não lida com o seu chefe como você lida com a sua mãe. Você não lida com uma pessoa do seu trabalho como você lida com seus irmãos. Você não lida com um colaborador seu como você lida com o Leone. Não, é verdade. Faz sentido. Porque eu fiquei pensando, cara, como eu não tô sabendo resolver aqui ou se resolver ali, assim... Mas, seria ótimo se a gente soubesse resolver uma fórmula serviço pra tudo. mas é querer. Tá aí querer, filha. Falando de relações familiares e a síndrome da impostora, eu acho, e conhecendo nós dois aqui um pouco, e acho que muita gente vai se identificar com isso, que a síndrome da impostora aparece na relação familiar, pra muita gente, quando a gente ainda é criança. Sabe como? É quando a gente tem medo de decepcionar ou a gente tem uma grande necessidade de agradar, tipo, nosso pai, nossa mãe, e aquilo tá fazendo mal, ou você não quer fazer, mas a gente vai e segue quando é criança, quando é adolescente, porque eu tenho que... Você fica se sabotando pra agradar, pra fazer do jeito que a pessoa quer, pra você ter certeza que você tem aquele lugar garantido, quando na verdade, assim, agora que eu sou mãe, eu sei que o Leone nunca assiste esse episódio, mas todas as merdas que ele fizer na vida, a não ser que ele seja um criminoso, eu ainda vou continuar sendo a mãe dele, amando ele. Exato. É que eu acho que vem muito, a gente cresce, né, Acho que tem mudado isso para as novas gerações um pouco. Eu acho que isso tem se modificado, mas nós ainda que éramos millennials, somos millennials, a nossa educação também tinha muito um lugar da gente ser cobrado um pouco da autossuficiência. Tipo assim, tô com febre, mas vai trabalhar com febre. Até porque a gente via nossos pais fazendo isso. Quantas vezes eu vi minha mãe indo trabalhar doente? Quantas vezes eu vi minha mãe, tipo, cara, fudida, cansada, tipo, nossa, mas tá lá arrumando a casa, tá fazendo isso, e, tipo, dando 200%, não 100% dela. E a gente tende a reproduzir esse padrão. Então a gente já vem de um lugar de, caraca, então eu tenho que dar mais e nunca vai ser o suficiente e eu vou dar mais porque eu vi minha mãe fazendo, eu vi a luta dela, né, e tal. Sim. E tem um outro lugar que é a sensação de que a gente está sempre em débito. Muito. Um lugar, tipo assim, eu consigo me ver lá atrás, nesse lugar de... Eu era adolescente, especialmente adolescente. Isso acontecia muito. De eu conseguir começar a identificar coisas da minha personalidade, como, sei lá, gostar muito de sair e ir pra balada. Um exemplo. E eu fingia que não gostava, deixava de viver essa coisa específica pra poder agradar a minha mãe e me sentir merecedora de ser a filha dela e dela me amar. Que louco, né? Tipo, várias pequenas coisinhas, assim, que da minha personalidade eu fui deixando de lado, porque eu sabia, a partir da minha criação, que aquilo não era o que a minha mãe ia gostar. E eu anulei, sabotei a minha personalidade pra poder agradar a minha mãe. Isso era síndrome da impostora ali.
Não, faz total sentido. Eu não consigo identificar tanto algo nessa relação familiar com a minha mãe ali. Eu acho que agora de cabeça assim, não. Eu acho que eu tive um pouco mais com a família do meu pai, no sentido de precisar estar ali. Eles sempre fizeram. Depois também fui entender uma grandíssima coisa, que eles faziam muito por mim, estavam muito presentes, me buscavam, minha avó, meu avô, minhas tias me davam coisas, me pagavam coisas, e eu tinha que devolver aquilo de alguma forma com carisma, com muitos obrigados e nananã. Até que o dia que eu entendi que não fazia sentido, porque, claro, tinha a parte que se fazia daquilo por mim, por gostar da minha pessoa, mas uma boa parte que era pra fazer o que meu pai nunca fez. Até então eu falei assim, beleza, eu vou pegar o que é por mim. De resto, meu amor, eu não vou agradecer não, quem tem que agradecer não sou eu. Então aí eu consegui soltar. Mas assim, isso é recentíssimo. É muito recente. Recentíssimo, assim, né? E aí você vai um pouco pra esse lugar do... Tô em débito, e aí você fica se colocando, você fica se espremendo pra caber naquele lugar que tá te incomodando, assim, tipo, mano, você tá andando com uma pedra desse tamanho no seu sapato. É isso. E porque também, assim, nessas relações familiares, como aconteceu com você, parece que é muito mais fácil os familiares, eles darem um jeito de cobrir o errado, tentando fazer a mais também, do que, de fato, confrontar o errado. Vixe, sim. Querido, eu não tenho que fazer isso. O filho é seu. Olha, vamos ter um episódio lá na frente que esse tema vai discorrer. Vamos lá a gente fala bastante disso, que eu vou soltar os cachorros. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem o lance do familiar. É que eu acho que não foi o meu caso. A minha mãe sempre foi muito... Xandrez é perfeito. Tipo assim, solta no não. sentido de... não, ninguém é. Mas a minha mãe sempre foi muito... Me deixou muito livre, Não, assim, em minha mãe muitos aspectos. Então, nunca teve isso. Mas eu conheço amigas e amigos que a mãe e o pai tinham essa coisa do cobrar. Não, mas você vai ter que ser isso, mas você... E ter a pressão que faz a pessoa ir para uma coisa que ela não é e, consequentemente, só pelo fato dela não querer estar ali ou fazendo aquilo, ela vai se auto-sabotar e não vai dar certo, entendeu? É natural. E é um pouco triste, né? Porque até pra mim, assim, era uma coisa que eu nunca tinha pensado, tá? Foi aqui refletindo no episódio que faz todo sentido pra minha vida. Mas é um pouco triste porque eu nunca quero que o meu filho sinta que ele precisa fazer, pra se sentir merecedor do amor de mãe dele, entendeu? É isso. De quantas pessoas, assim, que eu conheço da época de escola, até família, assim, primos e tal, que tinha que estudar no melhor colégio e falar inglês fluente com tantos anos e fazer vários esportes e muito bem nos esportes, nas melhores escolas e blá, blá, blá. Tu sabe se a criança queria fazer aquilo? Caralho. Pra mim, a gente tá falando de profissão, de escolhas, de tudo. Eu acho um absurdo a gente viver numa configuração social em que com 17, 18 anos a gente tem que escolher a faculdade do que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Pra mim é um grande absurdo isso. E quanto mais velho a gente vai ficando, você pensa, cara, eu era uma criança escolhendo a minha profissão. Eu não sabia nem o que era vida. Assim, pra mim não faz o menor sentido. Anos, tipo, eu lembro que na minha escola, eu estudei escola particular a vida inteira, tive esse privilégio com muito suor do trabalho da minha mãe. Eu lembro que, mano, na época do colegial, a escola era tipo assim, vestibular. A minha levou a gente nas faculdades, a gente tinha excursão pra Unicamp e vestibular. Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu me formei na escola com 17 anos e eu falava assim, caralho! Eu entrei na faculdade com 17, eu também, os 4 primeiros meses foi com 17. Eu falava assim, meu Deus, assim, mas... Eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida com 17 anos. A pressão que se coloca no jovem, eu acho de um tamanho absurdo. Eu tive a minha mãe, que, mano, abertamente, quando eu falei, mãe, quero fazer teatro, quero estudar, fazer arte e tal, eu até cheguei a prestar vestibular pra administração, mas... Quando o teatro ainda não estava tão concreto que na minha cabeça, minha mãe falou, tá, você quer tentar? Vai, e foi. Então minha mãe acho que nunca me podou disso. Mas, cara, quantas pessoas eu conheço que a mãe e o pai falam, não, seu pai é engenheiro, você vai ser engenheiro, você vai ter que ser médico. Cara, eu nunca tive isso, assim, graças a Deus. Mas,
Cara, já é um absurdo você ter que escolher o que você vai fazer nessa idade. Isso, de novo, né? Até entrando um pouco na síndrome da impostora com a maternidade, trazendo a minha visão, assim, rola muito, eu acho que com todas as mães do mundo. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô fazendo certo? Nossa, mas aquela criança dorme 8 horas da noite, meu filho fica acordado até às 11, nem é o caso do Leone, mas assim, dando exemplo. Aquela criança come brócolis todo dia, meu filho só gosta de batata, sei lá. Acontece muito, eu acho que é o lugar que... acho que maternidade bate que a muito maternidade, a síndrome da impostora, assim, ganha de longe, mas que para a criança, como é que isso impacta a criança? É nesse lugar, tipo, com 17 anos você ter que escolher o que você vai fazer, ninguém respeitar os seus desejos. Eu leio muito sobre maternidade e fala muito isso, assim, da criação de hoje em dia, né? De cara, ele tem só 5 anos, 6 anos, mas ele é um indivíduo. É isso. Assim, respeite as escolhas. Então, mamãe, eu não gosto de fazer futebol. Pra que caralhos eu vou fazer esse menino jogar futebol? Uma coisa é o seu filho falar, eu não quero tomar banho. Não, você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente. Tem você tem que limites. se alimentar minimamente Isso. bem. Ok. Mas uma coisa é você querer que seu filho enfiar ele em 30 cursos de língua com 5, 6 anos e a criança não ter tempo pra brincar. É isso. E muita gente não respeita. E aí a criança vai crescendo se sabotando do tipo, eu preciso ser bom nisso, eu preciso fazer aquilo, então pra isso eu vou deixar de ser tal coisa, então pra isso eu vou deixar de gostar de tal coisa. Ela começa a se sabotar, cresce um adulto infeliz, que não sabe lidar com as próprias emoções. Com frustração com nada. Absurda, que acho que aconteceu muito com a nossa geração. Muito. Bem aquelas histórias típicas de filme americano, que tipo assim, o cara é o gostosão da escola, joga basquete, e o pai dele é um ex-jogador e fala, não, porque você vai entrar na universidade, porque você vai jogar basquete, e de repente o cara, eu não quero jogar basquete, eu quero fazer gastronomia, e o pai fica, oh meu Deus, mas é isso, caralho, você tá se projetando em cima do seu filho, você não sabe o que o seu filho quer fazer, você quer que seu filho seja o que você não foi, e aí é um problema seu, velho. É isso. Vai lidar com seus B.O. e deixa seu filho. E isso impacta muito. Então, por exemplo, trazendo de novo, né, pra minha criação e pra quem eu fui hoje, por exemplo, eu casei muito antes do que provavelmente eu queria, mas era porque eu me vi. A minha mãe projetava isso, assim, nossa, eu tive tantos filhos com tantos pais diferentes porque nenhum relacionamento meu dava certo. O seu vai ter que ser perfeito, filha. E eu ouvia com essas palavras. É a projeção, né? É a projeção que faz muito mal. E que aí você acaba se auto-sabotando, às vezes, achando que tá conquistando. Porque a autossabotagem nem sempre é você identificando a perda, como foi o seu caso ali, né, do teste do papel que você não foi. Às vezes você se sabota achando que tá ganhando, tipo, nossa, mas agora, olha só, eu sou uma advogada. Uma falsa segurança, né? Mas você tá se sabotando, não era isso que você queria. No fim do dia você tá infeliz, aumenta o número de suicídio, aí a gente vai pra um lugar que dá pra ir voar, assim. Exato. É um pouco do que a gente falou na primeira temporada, que eu sempre falo um pouco desse meu balanço da vida profissional ali, né? Eu acho que boa parte de investir na minha carreira de ator também foi por medo, né? Por não saber o que ia ser e tal. Eu acho que é isso. Eu zero reclamo da onde minha vida foi hoje. Eu zero reclamo de como a minha vida é. Eu acho que, lutei bastante também, trabalhei bastante pra tá aqui. E comprar um sofá novo. E comprar um sofá novo, mesmo que parcelado, a gente parcela no cartão de crédito. Mas eu acho que é isso, e também entender que eu acho que esse é um grande ponto da síndrome da impostora pra gente fechar o episódio, que a gente já tá batendo tempo, mas acho que entender que é uma coisa que a gente também vai aprendendo desde criança, que o errar é errado. Você não pode errar. Uhum. Caralho, tu pode errar. Claro que depende do erro, né, galera? Não é sair matando as pessoas. Depende do erro, mas você pode ir pro emprego e não dar certo e errar. Você pode investir, fazer uma transição de carreira e essa transição de carreira não dá certo. Você pode achar que você vai assumir um cargo e vai dar bom e o cargo não dá. Não tem problema. Errar faz parte do processo. E a gente vê o erro como uma coisa catastrófica de que não, eu não posso errar, tu vai errar. Você vai errar como mãe, você vai errar como parceira, namorada, namorado, marido, mulher, você vai errar como profissional, você vai errar como ser humano, você vai errar com a sua mãe, você vai errar com o seu pai, você vai errar com o seu filho. É errar. Mas e a gente precisa entender que o erro faz parte da vida, cara. E é muito difícil porque é isso, a gente cresce entendendo que o erro não pode acontecer.
E isso, cara, em vários aspectos. Em casa, quando você derruba o leite e sai todo mundo gritando, porque você não podia ter derrubado o leite. E quando você é desastrado, isso acontece com muita frequência, queria dizer. Ou na escola, quando você tem que fazer uma prova e você não pode ter erro. Olha Caralho, só. eu tenho uma prima, a gente tira sarro isso hoje com a minha tia, que minha prima tirava 9 e ela ficava desesperada porque minha tia ia ficar brava. Porque tinha um X do errado. É exato, Isso entra exato. na cabeça de um jeito. E em contrapartida da minha mãe falava, eu nem quero que você seja o melhor aluno da sala, porque todo momento o melhor aluno da sala sempre é um chato. Você não vai ser, não. Sabe, minha mãe era maravilhosa. Ela falou assim, passa de ano, mas nunca na vida eu quero 10. Minha mãe nunca foi a pessoa do, tirei 10, não fez mais com a sua obrigação. Minha mãe nunca foi essa pessoa. Ai, nossa, mãe, olha, tirei essa nota, a prova foi super difícil, eu fiquei feliz, minha mãe. Que bom, filho, parabéns, que legal. Minha mãe sempre foi nesse lugar e foi muito tranquila. Assim. Essa cobrança também minha mãe não tinha, assim, era passe de ano. Tanto é que, assim, às vezes eu falava, mãe, não quero ir pra escola hoje. Ela fala, não sou eu que tô lá todo dia. Você sabe? Minha mãe também. Você tem alguma coisa importante? Tem atividade? Você vai perder a matéria? Você vai saber a prova depois? Não sou eu que vou fazer. Então você decide se você quer faltar. Minha mãe tinha falado assim, você não quer faltar amanhã pra não ter que acordar cedo e te levar? E quem levava era meu pai ainda, meu padrasto, né? Ele falava assim, não, fica aí, não precisa de não, vai, fica, vai hoje não, vou ter que buscar depois. A minha mãe nunca teve essa neura também com a escola, mas a maioria dos pais... total. Pelo menos na nossa época, né? Tinha isso, e é isso. Aí você cresce que o problema da prova ter um erro é um puta problema, e aí você não pode derrubar nada em casa, e aí você não pode pisar em falso, e aí você cresce achando que errar é a pior coisa do mundo. Aí vem uma síndrome da impostora e é isso acho aí. Que pra concluir, eu acho que esse é um possível bom grande gatilho pro caminho aí da síndrome, pra quem sofre, né, da síndrome de impostora, é conversar com o erro. Conversar com o erro. Conversa aí, conversa que tá tudo bem, se errar, você recomeça, tá tudo certo. Estamos estourados no tempo pra variar. Ora. Temporada nova, mais hábitos velhos, que a gente estoura, Renata, 45, 50 minutos, estamos aqui 1 hora. Com fome. Com muita fome. Gente, muito obrigado, a gente tá feliz demais de estar de volta, esperamos muito poder contar com vocês. E é isso, até semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, a gente se vê de novo. Um beijo, tchau!